Gente, um pouquinho do meu testemunho para edificar a vida de vocês. Eu lembro de que desde criança, desde muito novinho, eu já carregava um sonho, sabe? De ser cantora, de cantar, e aquilo ardia no meu coração. Eu lembro que meu avô, né, ele é sanfoneiro, meu avô ainda é sanfoneiro, só que como ele já tá de idade, ele ainda não toca como antes, né? Ele tinha uma quadrilhazinha, um pessoal que tocava um grupinho de forró, sabe? E quando meu avô ia para os sítios, eu lembro que eu pedia sempre a oportunidade para cantar, todo mundo. Ai, minha gente, olha, era aquilo. E eu, assim, eu me sentia, sabe? Só que eu ainda muito novinha demais, eu ainda não entendia que aquilo que eu carregava, né, já era o chamado que Deus tinha na minha vida e que era a exclusividade dele, era para honra e glória do nome dele. E eu lembro que eu tinha mais ou menos uns 12 anos, mais ou menos. Minha mãe morava numa rua aqui próximo da minha casa e tinha os vizinhos lá que eles eram já evangélicos. Eu ainda não tinha tido nenhum contato assim com igreja, né, nem católica, nem evangélica. Eu não ia muito, sabe, para nenhuma. Então ainda não tinha tido aquele contato com Jesus, assim, sabe? Sabe? Você sabe. Então, minha gente, eu lembro que me fizeram um convite e eu fui, né? Me batizei nas águas e, tipo assim, comecei a frequentar, comecei a ir de verdade. Mas meu coração ainda, né, estava nas coisas, apegado às coisas do mundo. Chegou um tempo que eu me afastei. Pois é, passei muito tempo afastada. Eu lembro que eu viajei para o Rio de Janeiro, fiquei lá um tempo, gente, sofri. O Senhor me livrou do laço da morte tantas e tantas vezes. Quando eu vim para cá, para Paraíba, de volta, minha mãe, eu menor de idade ainda, minha mãe mandou me buscar. E quando eu chego aqui, pouco tempo depois, eu comecei a conhecer o meu esposo. Pois é, que eu vivo hoje. Nós já estamos juntos há mais de 10 anos. E eu lembro que na época que eu conheci ele, eu ainda estava, né, tão com a cabeça virada. Eu queria vivenciar tudo, sabe, na minha juventude. E eu lembro que eu comecei a ingressar nas bandinhas de forró, nos grupinhos de forró que tinha aqui na região. Eu estava vivendo o auge que eu queria, assim, da minha juventude. Eu estava muito apegada às coisas, sabe, roupas, amizades, sabe, aquele círculo, né, que a gente se afasta de Jesus e a gente pensa que a gente tem vida, mas quando tudo aquilo passava, sabe, eu sentia aquele vazio que só Jesus podia preencher na minha vida, sabe, e eu achava que eu vivenciava tudo que eu queria, mas aquilo que eu achava que era o ideal, aquilo era o que eu tinha para Jesus, era a exclusividade dele, e ele já tinha marcado toda a minha trajetória. Eu lembro que conheci meu esposo, a gente começou a sair, e a família dele já era toda evangélica, a mãe, o pai, e eu não queria nenhum compromisso com ele. Mas eu lembro que Jesus marcou encontro uma certa vez que eu fui para casa dele. A gente saiu para uma festa lá, a gente teve um assalto. A gente passou da morte. Foi grande livramento que o Senhor Deus deu na vida da gente. E eu lembro que quando a gente veio, né, eu não queria conhecer os pais dele. Mas naquela noite ali, Jesus marcou encontro, a mãe dele me conheceu. E a partir dali eu tenho certeza que ela começou a orar pela minha vida, né? Pela vida do filho dela também. E aí Jesus começou a mudar toda a minha trajetória, minha gente. Comecei, assim, sabe, a pensar de novo em voltar para os caminhos do Senhor. Eu já não via mais aquela alegria, sabe, que eu achava que eu tinha. Ai, minha gente, eu tinha sonhos. Jesus falava comigo. Ele enviava profetas e falava comigo. E sabe, assim, aquele chamado que Jesus dizia, tá na hora. Então eu tive que tomar uma decisão de, Senhor, tá na hora. Se o Senhor tem alguma coisa comigo, comece a transformar aqui dentro, porque sozinho eu não consigo, eu não tenho forças para me desapegar do que eu estou vivendo hoje. E por isso que eu acho tão necessário a gente ter uma primeira decisão. Jesus, ele é o mesmo que transforma, que salva, que cura, que liberta, porém tem que ter uma atitude nossa, sabe? Eu comecei a orar para o Senhor tirar aqueles desejos que eu tinha dentro do meu coração, de estar, sabe, naqueles círculos de amizade que eu não pertencia, de estar vivendo tudo aquilo que eu não pertencia, eu não fui chamada para aquilo. E Jesus começou a transformar a minha vida a partir dali. E eu lembro que eu senti o desejo de voltar, né, para os caminhos do Senhor. E em 2022 eu refiz a minha aliança com Cristo. Eu disse, Jesus, é agora ou nunca, Senhor. É tudo ou nada. E eu sei que o Senhor vai me ajudar. Eu peguei todas as minhas roupas. Eu lembro que eu cheguei em casa, peguei as roupas inteiras que estavam dentro do meu guarda-roupa, tudo que eu usava, tudo. E eu coloquei dentro de uma sacola e doei tudo, gente. Eu fiquei, acho que com umas 2 pareias de roupa, assim, pecinhas de roupa, que ainda era mais comportadinhas, porque era curta, viu? Minhas roupas. E eu tinha muito apego àquilo, sabe? Eu disse, agora é contigo, Senhor. Se eu tenho alguma coisa na minha vida, faça aqui agora.
E Jesus começou a fazer. Renunciei, comecei a me desfazer de tudo, sabe? E eu disse, Jesus, e agora? Como é que vai ser, Senhor? As amizades começaram a se afastar, né? Que Jesus faz aquela limpa. E as bandinhas de forró que eu já ingressava, eu dizia, Senhor, e agora? Né? Como é que vai ser? E o Senhor já me deu o dom de compositora, né? O Senhor já tinha me dado esse dom, só que eu não usava para o que Ele tinha me chamado, para Ele, para a honra e glória do nome dele. A palavra dele diz que tudo foi criado para Ele. E eu não entendia aquilo ainda, mas eu comecei a entender a partir daquele momento que eu tinha sido chamada, que a minha voz, que o dom que eu carregava, que os dons que o Senhor havia me dado era para glorificar o nome dele. E o Senhor começou, depois de um tempo, a me dar composições, a me abrir a minha mente, assim, sabe? A minha visão. Eu comecei a escrever, comecei a guardar, comecei a escrever, guardar. E eu dizia, Jesus, como é que eu vou ter condições um dia de gravar isso? Eu tinha aqueles sonhos, sabe, no meu coração. E eu dizia, como é que eu vou ter estrutura para gravar isso? Eu juntava um dinheirinho, gente. E quando pensava que não, alguma coisa faltava, tinha que comprar alguma coisa, eu inventava de vender roupa, inventava de alguma coisa. Então, nunca dava o dinheiro. Eu procurava saber nas gravadoras. E nunca acontecia, porque é um custo muito alto. E eu lembro que eu pedia muito a Jesus, eu orava muito, né? Para que Jesus abrisse uma porta, assim, sabe? E eu lembro que eu recebi uma promessa do Senhor, né? Que no dia em que eu fosse gravar, o Senhor arcaria com tudo, sabe? Tudo. Eu não iria gastar com nada. E eu estava debaixo daquela promessa. Eu lembro que depois de um tempo, o ano passado, em setembro, olha, de 2022 para cá, né? Só o ano passado, mês de setembro, mais ou menos assim, Deus começou a me revelar, assim, sabe? Um pouquinho do que Ele queria fazer na minha vida. Foi quando eu tinha um desejo muito grande de participar de um evento aqui na cidade, que tem na minha cidade de Sapé, do Evangeliza Sapé. Eu lembro que todos os anos, né, tinha sempre Evangeliza, e eu já tinha pedido a oportunidade para participar, mas não tinha ainda chegado a hora. E eu lembro, gente, que eu estava almoçando, né, o ano passado, meu celular tocou, depois de muitos anos que eu já tinha procurado atrás para participar, para ir, gente. Mas quando Deus tem um negócio, é no tempo dele, não é no tempo do homem. E eu almoçando, né, no horário de serviço, tinha vindo para o horário de almoço, eu almoçando, meu celular toca. O pessoal de lá da prefeitura perguntando se eu estava disponível na data exata para participar do evento. Meu Deus do céu, gente, eu chorei igual criança. Sabe por quê? Não era sobre o evento, era sobre o tempo do Senhor, sabe? Que Deus, Ele era Deus que prometia, que promete e que cumpre aquilo que Ele promete no tempo determinado. Eu comecei a ver, sabe, aquilo, a grandeza do que Deus tinha com a minha vida, sabe? Mesmo sem ser merecedora, mesmo com as minhas falhas, com as minhas limitações, mas Ele havia me escolhido, né, para levar aquela missão. Eu lembro, gente, participei, né, do maior evangeliza que tem aqui na minha cidade. O Senhor me colocou em um altar diante de toda a minha cidade para mostrar que Ele é Deus que faz, que Ele é Deus que fala e que Ele é Deus que cumpre. Mas ainda faltava algo. E eu comecei a me perguntar ao Senhor, queria tanto, Jesus, gravar alguma música minha, sabe? E o Senhor me dá tantas composições e eu nunca tive condições de gravar. Tudo tão um custo muito alto, assim, sabe? Eu não digo nem que caro, né? Mas é um custo alto, eu não tenho estruturas para isso, né? A condição que eu estou no momento não me permite viver esse sonho. E eu lembro que eu estava debaixo dessa promessa. O Senhor tinha me dito que no dia que eu fosse gravar, Ele iria arcar com tudo. E, gente, o ano passado, no mês de outubro, mais ou menos, eu, né, vasculhando meu celular e eu vi passando um vídeo de uma gravadora, né, da Princípios, que hoje, né, estou dentro desse projeto com eles, que eu vou contar para vocês no final. E eu lembro que eu vi esse vídeo rolando, né, nas redes sociais. E aí, você, cantor, quer gravar uma música com tudo custeado pela gravadora? Grava aí um trechinho da nossa música. Eles falaram o nome da música. E solta, marca a gente, preenche lá o cadastro e você já está participando. Gente, eu não contei história. Eu levantei de onde eu estava e eu lembro que eu só tinha o celular na mão e a minha areazinha lá de trás. E eu disse, Senhor, agora está nas tuas mãos. Eu já tinha participado, gente, de tanta coisa assim, sabe? Que eu estava naquela expectativa, mas ao mesmo tempo sem criar aquela expectativa, que eu já tinha me frustrado tantas vezes, já tinha participado de tanta coisa. Mas eu disse, Senhor, eu não tenho nada a perder aqui. Eu vou gravar
e tá nas tuas mãos. Gente, eu fui lá pra trás, gravei aquele vídeo de 1 minuto, sem saber nem a letra da música direito. Só ouvi, coloquei o sonzinho lá e gravei. E marquei a gravadora. E eu lembro que quando foi em novembro, dia 15 de novembro, saiu o resultado. E eu já estava orando a Jesus, mas sem criar aquela expectativa, sabe? Minha gente, quando foi na tarde, antes de sair o resultado, Jesus já havia me revelado dentro do meu quarto. E o Senhor me dizia, sabe, o que o Senhor queimava no meu coração. A glória dele desceu naquela tarde de um jeito. Eu não imaginava ainda que eu iria ser uma das selecionadas desse projeto. E eu lembro que a glória do Senhor se manifestou no quarto. Eu chorava tanto. E a presença do Senhor ardendo ali. Jesus me dizia: o lugar onde eu vou te levar não se corrompa. O lugar onde eu te levarei, né? Não se permita, não se deixe levar, né? Não se exalte, não se glorie, porque é tudo eu quem vou fazer, é tudo para a glória do meu nome. Você vai ser só instrumento nas minhas mãos. Aí eu só sabia chorar naquela tarde. Quando eu levanto da minha cama, meu celular toca e aparece a mensagem que eu tinha sido uma das selecionadas desse projeto. E vocês nem imaginam, gente. Contudo, custeado pela gravadora. Desde a passagem. Eu lembro que quando eu soube do resultado, a gente fez até uma rifa para custear. Eu pedi a direção do Senhor para custear, assim, questão de transporte, sabe? Porque naquele mesmo tempo eu estava vivendo um processo, ainda estamos nos recuperando, né? E eu estava vivendo um processo com meu esposo, um deserto, né? Que a gente estava passando por aquela tempestade. E eu lembro que teve uma tarde que eu dizia para Jesus, né? Senhor, por que o Senhor me faz tantas promessas? Eu lembro que eu questionei a Jesus naquela tarde. Eu disse: por que o Senhor me faz tantas promessas, né? Porque o Senhor fala tanto que tem isso e isso comigo e nada acontece. Olha o deserto que eu tô, olha a situação que eu tô me encontrando, né? Olha meu casamento como tá, olha nossa vida financeira. Eu lembro, gente, que perdemos nosso carro, perdemos a moto do meu esposo, né? Mas o Senhor me lembrando que Ele era Deus de providência e sempre depois do deserto vem a vitória. E o Senhor me lembrava de uma das composições que Ele havia me dado, que não seria para a morte. Aquele cenário não era para a morte, mas era para o nome dele ser glorificado, para que eu pudesse ver que Ele era Deus de providência no meio daquele cenário. E para a honra e glória do nome do Senhor, quando foi agora em junho, né, a gravadora mandou as passagens, gente, tudo custeado por eles. A mão do Senhor. É a mão do Senhor, minha gente. Mandaram as passagens com direito a ainda levar alguém conosco. Levei meu esposo e chegamos lá, nos colocaram no hotel. Gente, foi assim, foi coisa que só Deus pode fazer de verdade. E assim como Deus havia prometido, Ele ainda fez além daquilo que eu esperava, porque enquanto eu esperava uma canção só gravada que eu pedia para o Senhor, eu não tinha condições. O Senhor não me deu uma, mas me deu 3 projetos lindíssimos com essa gravadora. E eu creio que vai alcançar gerações, vai alcançar muitos corações para honra e glória do nome do Senhor, porque eu digo a Ele direto: eu não tenho nada, é tudo dele. Eu fui chamada só para ser instrumento, sabe, nas mãos dele. E que honra o Senhor escolher alguém tão imperfeito, tão falho como eu, para essa missão tão importante, que é usar minha voz, né, para algo tão importante, que é gerar vidas, sabe, no altar, que é ganhar almas para o reino. E eu às vezes fico me perguntando se sou eu mesmo, Jesus, né? Porque a gente é tão pequenininho, né? Tão fraquinho diante da grandeza do nosso Deus. E é isso, gente. Deus, Ele é Deus que faz além daquilo que a gente pensa ou imagina. E tá para sair aí. Ai, Jesus, em breve o primeiro lançamento da minha primeira, né, canção autoral. Eu creio, gente, que vai ser lindo demais. Lindo demais. E é isso, o Senhor faz. Continue confiante, continue crendo que o tempo do Senhor, assim como chegou na minha vida, chegará na sua. Não perca as esperanças, não desista, porque o que o Senhor tem contigo é grande e será para a glória do nome dele.